Olá, boa noite. O Senado agora está no ar com as notícias e os resultados da eleição. Eram quase 7h20 da noite, horário de Brasília, quando o último voto foi computado no estado do Acre. Terminava uma eleição marcada por resultados inesperados e longas filas. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou a identificação biométrica e o número de cidades onde se pode votar em trânsito. Dos quase 143 milhões de eleitores, cerca de 27 milhões não compareceram às urnas, quase 20% do eleitorado. Mas a maioria não abriu mão de votar. É o caso de Dona Maria Luísa, moradora do Distrito Federal. A aposentada teve o movimento das pernas comprometido por uma paralisia infantil e foi à sessão adaptada com a filha e os netos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 32.267 sessões estavam preparadas para receber pessoas com deficiência em todo o país. Ao todo, 148.667 eleitores declararam ter necessidades especiais. Para Maria Luísa, a acessibilidade deve ser prioridade dos futuros gestores públicos. Ainda falta muita coisa, entendeu? O próximo governador que chegar aí, melhorar a nossa estrutura para o deficiente físico. Neste ano, foi possível votar em trânsito para presidente da República em todas as cidades com mais de 200 mil eleitores. Antes, o voto em trânsito só era permitido nas capitais. Nestas eleições, 84 mil brasileiros se inscreveram para votar fora do domicílio eleitoral. 216 sessões foram especialmente preparadas para receber esses eleitores. Nós teremos 91 municípios no país com essa possibilidade da votação em trânsito para aqueles que estarão fora do seu domicílio eleitoral no dia do pleito. Monique é uma dessas pessoas. Ela sabia que estaria fora de casa no primeiro turno e decidiu se inscrever para votar em Anápolis, município que fica a 58 quilômetros de Goiânia. Eu fiz questão de votar para presidente esse ano. Uma novidade marcou o primeiro turno das eleições, a identificação biométrica do eleitor. O sistema já está sendo utilizado em 762 municípios, incluindo 15 capitais. Mas apenas nos estados de Alagoas, Amapá, Sergipe e no Distrito Federal, a tecnologia está totalmente implementada. Para o TSE, ela trouxe mais segurança para o processo. Mas para muitos eleitores, resultou em longas filas. O meu não funcionou. Então, eu acho que esse método, pelo menos para pessoas de mais idade, assim, acho que é mais difícil, né? Eu acho que o pessoal não está sabendo votar. A identificação biométrica é um sucesso e foi um sucesso. Se houve casos em que houve algum atraso, está mais do que claro pela hora e pelo horário de divulgação dos resultados de que isso foram casos isolados. Neste domingo, o Senado renovou 1/3 dos 81 parlamentares. Vamos ver quem são os eleitos por região do país. Na Bahia, Otto Alencar, do PSD. No Ceará, Tasso Gereissati, do PSDB. No Maranhão, Roberto Rocha, do PSB. Na Paraíba, José Maranhão, do PMDB. Em Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, do PSB. No Piauí, Elmano Ferrer, do PTB. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. Em Sergipe, Maria do Carmo, do DEM. E em Alagoas, foi reeleito o senador Fernando Collor. No Amazonas, Omar Aziz, do PSD. No Amapá, Davi Alcolumbre, do DEM. Em Roraima, Telmário Mota, do PDT. No Pará, Paulo Rocha, do PT. No Acre, Gladson Cameli, do PP. O Tocantins reelegeu Cátia Abreu, do PMDB. E em Rondônia também houve a reeleição de Assir Gurgax, do PDT. No Distrito Federal, Regufe, do PDT. Em Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. No Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do PMDB. E no Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PR. No Paraná, foi reeleito Álvaro Dias, do PSDB. Em Santa Catarina, foi eleito Dário Berger, do PMDB. E no Rio Grande do Sul, Lazier Martins, do PDT. No Espírito Santo, Rose de Freitas, do PMDB. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. No Rio de Janeiro, Romário, do PSB.
E em São Paulo, José Serra, do PSDB. Os senadores têm mandato de 8 anos. Os eleitos agora tomam posse em 1º de fevereiro de 2015 e permanecem no cargo até 31 de janeiro de 2023. 10 senadores que já cumprem mandato tentaram se reeleger neste domingo. A metade obteve vitória nas urnas. 5 senadores foram reeleitos. Destaque para Álvaro Dias, do Paraná. Com 77% dos votos, ele foi o senador mais votado. Também se reelegeram Fernando Collor de Mello, em Alagoas, Cátia Abreu, no Tocantins, Assir Gurgax, em Rondônia e Maria do Carmo, em Sergipe. Estas eleições marcaram a saída de senadores que têm tradição aqui no Senado, como Eduardo Suplicy, Pedro Simão e também José Sarney, que não participou das últimas eleições. Mas outros candidatos também expressivos voltam para casa, como Tássio Gereissati e José Serra. O time dos novos senadores também será reforçado pelos deputados federais e estreantes no Senado, Romário e Regufe. O senador eleito Romário é um deputado federal bastante atuante, né, e se tornou uma liderança importante no estado do Rio de Janeiro, e o mesmo ocorre com o deputado e agora senador eleito Regufe pelo Distrito Federal. O Senado mantém a sua característica de representar os principais quadros políticos dos estados. É verdade que senadores de grande experiência e com um grande peso político terminam a sua vida política nesse momento, né? O senador José Sarney, o senador Pedro Simão, né? Pessoas com uma vasta experiência política, mas nós temos uma série de pessoas que entram que também têm uma experiência política significativa. Se a posse dos eleitos fosse hoje, o PMDB continuaria sendo o maior partido no Senado, com 18 parlamentares, seguido do PT com 12, PSDB com 10, PDT e PSB com 7 cada e DEM com 5 senadores. Correlação de forças que terá influências no jogo político entre os poderes legislativo e executivo. A presidente Dilma continuaria com uma base muito significativa, bem menor do que a atual, é verdade, mas que ela poderia agregar também outros partidos que foram para apoiar o Aécio Neves, como, por exemplo, o PTB. O Aécio parte de uma base muito pequena, tanto na Câmara quanto no Senado. Ele vai ter que buscar os partidos da base aliada, do governo Dilma, né, na hipótese de ele vir a ser eleito, no sentido de fazer uma grande coalizão para conseguir o número de votos indispensável para, especialmente, votar emendas à Constituição. O segundo turno da eleição para presidente da República e governadores ainda pode mudar a configuração partidária do Senado. Há 8 senadores na disputa e os que forem eleitos serão substituídos pelos suplentes. 2 senadores com mandato até 2019 foram eleitos governadores no primeiro turno. Pedro Táxi foi a escolha do eleitorado do Mato Grosso e Wellington Dias voltará a governar o estado do Piauí. Os parlamentares serão substituídos por suplentes. A substituta do petista é Regina Souza, a primeira mulher a representar o Piauí no Senado. Regina Souza nasceu em União, no interior do Piauí. É fundadora do PT no estado. Na infância, trabalhou na lavoura. É formada em letras, foi professora da rede pública e bancária. Presidiu o Sindicato dos Bancários e foi secretária de administração do primeiro governo de Wellington Dias. O substituto de Pedro Táxi não está definido. A primeira suplência está em disputa judicial. Paulo Fiuza, do PV, era segundo suplente na chapa que elegeu Táxi em 2010 e alega que tem direito de substituí-lo. É que o primeiro suplente registrado na chapa, Zeca Viana, desistiu de concorrer. Outro primeiro suplente foi indicado para o lugar, José Antônio Medeiros, do PPS. Mas Fiuza alega na justiça que a indicação é irregular. Vamos ver agora quem são os governadores que já estão eleitos. 13 governadores foram eleitos no primeiro turno. 2 deles são senadores. Pedro Táxi, do PDT, ganhou no Mato Grosso. E Wellington Dias, do PT, foi vencedor no Piauí. Dos 18 governadores que tentaram a reeleição, apenas 4 já conseguiram um mandato. Geraldo Alckmin, do PSDB, em São Paulo, o também tucano Beto Richa, no Paraná, o PMDBista Jackson Barreto, em Sergipe, e o ex-senador Raimundo Colombo, do PSD, em Santa Catarina. O ex-senador Paulo Artung, do PMDB, também conquistou a maioria dos votos no Espírito Santo já na primeira votação. Completam a lista de governadores eleitos no primeiro turno
Renan Filho, do PMDB em Alagoas, Rui Costa, do PT na Bahia, Flávio Dino, do PCdoB no Maranhão, Fernando Pimentel, do PT em Minas Gerais, Paulo Câmara, do PSB em Pernambuco e Marcelo Miranda, do PMDB, que volta ao governo do Tocantins. 13 estados e mais o Distrito Federal terão segundo turno para governador. Confira quem são os candidatos que ainda estão na disputa. Na região norte serão 6 estados. No Acre, os candidatos Tião Viana, do PT, e Márcio Bittar, do PSDB, estão no segundo turno. No Amapá, Valdez, do PDT, e Camilo Capiberibe, do PSB. No Amazonas, Eduardo Braga, do PMDB, e José Melo, do PROS. No Pará, Helder Barbalho, do PMDB, e Simão Jatene, do PSDB. Em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, e Expedito Júnior, do PSDB. E em Roraima, Sueli Campos, do PP, enfrenta Chico Rodrigues, do PSB. Na região Nordeste são 3. No Ceará, Camilo, do PT, e Eunício, do PMDB. Na Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Ricardo Coutinho, do PSB. E no Rio Grande do Norte, Henrique Alves, do PMDB, e Robinson Faria, do PSD. No Centro-Oeste, o Distrito Federal, com Hollenberg, do PSB, e Jofran Frejá, do PR. Goiás, com Marconi Perillo, do PSDB, e Iris Rezende, do PMDB. E Mato Grosso do Sul, com Delcídio, do PT, e Reinaldo Azambuja, do PSDB. No Sudeste, apenas o Rio de Janeiro terá segundo turno, entre Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e Marcelo Crivella, do PRB. E na região Sul, o Rio Grande do Sul escolherá entre José Ivo Sartori, do PMDB, e Tasso Genro, do PT, para governar o estado. Nesses estados e também para a presidência da República, os candidatos já podem fazer comícios e caminhadas na disputa pelos eleitores. Mas no primeiro dia, nem Dilma Rousseff, nem Aécio Neves tiveram compromissos de campanha. A hora é de refazer estratégias e buscar apoios. O ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, convocou a imprensa para divulgar o resultado do primeiro turno. Às 19 horas, 56 minutos e 28 segundos, tínhamos 91% dos votos válidos apurados e matematicamente definido os candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves como aqueles que disputarão o segundo turno das eleições presidenciais. Ainda na noite de domingo, a candidata do PT agradeceu os mais de 43 milhões de votos, 41,59%, e já retomou a campanha. A luta continua e eu quero dizer que nós estamos abertos a receber todos aqueles que quiserem nos apoiar de braços abertos. O candidato do PSDB obteve mais de 34 milhões de votos, 33,55% dos válidos. Comemorou o segundo turno e, já em campanha, tentou se aproximar dos eleitores de Eduardo Campos. A ele, aos seus ideais e aos seus sonhos também, a minha reverência. E nós saberemos, juntos, transformá-los em realidade. A candidata Marina Silva, que desde a morte de Eduardo Campos ocupava o segundo lugar nas pesquisas, perdeu fôlego na reta final da campanha. Terminou o domingo em terceiro, com pouco mais de 22 milhões de votos, 21,32% do total. Marina só ganhou as eleições no Acre, onde nasceu, e em Pernambuco, berço político de Eduardo Campos. Na ponta do lápis, ela obteve 2,5 milhões de votos a mais que em 2010, quando disputou a presidência pela primeira vez. Não só ela não consegue crescer em cima dessa base que ela tinha lá em 2010, como também ela não consegue apresentar assim, um discurso, né, um programa de governo consistente para convencer esse eleitor, entendeu? Assim, continue comigo. Então, eu diria assim, que esse crescimento que ela teve após a morte do Eduardo Campos, acho que em parte por uma comoção, foi um crescimento muito frágil, entendeu? Que você não tinha como sustentar isso. A questão agora é saber quem Marina vai apoiar no segundo turno. Ainda na noite de domingo, ela deu algumas pistas. O Brasil votou em uma grande parte
contra aquilo que identifica como errado no atual governo. Esse historiador não acredita em transferência de votos. Marina Silva tentou se apresentar nesse primeiro turno como uma candidata de oposição ao governo do PT. Independentemente da posição que ela assumir, isso não significa dizer que os seus eleitores, que ela conseguiu amealhar, todos vão acompanhá-la. Isso é difícil, eu diria que é impossível. Além dos eleitores de Marina Silva e dos outros 8 candidatos a presidente, Dilma Rousseff e Aécio Neves vão correr atrás dos votos de outro grupo importante. Mais de 38 milhões de brasileiros não foram às urnas, votaram em branco ou anularam o voto. Isso representa mais de 27% dos eleitores cadastrados no TSE. O número de pessoas, de cidadãos, eleitores, bastante para definir o segundo turno. O problema, nesse caso, é a dificuldade em mobilizá-los, falar corações e mentes, não é? Porque, em princípio, pela postura tomada no primeiro turno, são pessoas que não se sentem atraídas ou cativadas pelo sistema político brasileiro da maneira como ele funciona atualmente. A propaganda eleitoral no rádio e na TV recomeça no próximo sábado. O segundo turno das eleições para governadores e para presidente será no dia 26 de outubro. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Encerramos a edição de hoje com imagens feitas ontem durante as eleições pelos fotógrafos da Agência Senado. Boa noite.